Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as áreas de atuação do pedagogo, então bora lá pro vídeo. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Maria Carolina e eu sou pedagoga desde 2020, que foi o meu ano de formação, e atualmente eu tô no mestrado em Educação Especial aqui em Portugal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as áreas de atuação do pedagogo e vai entender um pouquinho mais sobre como funciona essa dinâmica e aonde a gente pode trabalhar que não seja estritamente só a sala de aula. Hoje eu pretendo falar para vocês de forma objetiva maneiras para poder contribuir para alunos de pedagogia, alunas, estudantes ou até os pedagogos já formados a poderem vislumbrar e a entender as suas aptidões, profissionais para poder atuar aí no campo da pedagogia, que não é só voltado para a sala de aula como a gente acha, mas que sim, essa é a principal vertente que a gente aprende tanto na universidade quanto na vida. Espero muito que você consiga perceber quais são as suas potencialidades e poder aplicar no seu vasto campo do conhecimento que a gente vai poder conversar melhor agora. Bom, para esse vídeo ficar bem certinho, a gente vai se basear em dois fatores. Um é um artigo que está sim disponível no Google Acadêmico e que eu vou colocar para vocês aqui na descrição, que se chama Pedagogia em Ação, o papel do pedagogo e as suas diversas atuações. Eu vou deixar para vocês aqui o nome e vou escrever aqui na descrição também. Vou colocar aqui o link para você poder chegar nesse artigo. Outro fator também que a gente vai se basear é um livro que se chama Pedagogia e Pedagogos para Quê? De um autor muito renomado e muito conhecido no campo da pedagogia, que é o Libânio, José Carlos Libânio. Também vou deixar aqui na descrição para vocês o nome do livro, as referências e tudo certinho. Então bora lá conversar efetivamente sobre as áreas de atuação do pedagogo. Bom, primeiramente, como eu citei para vocês aqui um autor muito renomado, a gente precisa primeiro entender e conhecer quem foi ele. José Carlos Libânio foi um filósofo, professor, pedagogo que inventou aquela terminologia da pedagogia crítico-social. Os seus pensamentos estão muito relacionados a professores, didática, organização escolar, ensino-aprendizagem e principalmente a gestão escolar. Então o Libânio, ele trata muito sobre essa parte mais gestão e mais didática e mais organização da escola. Ele é muito mais baseado nas leis, nas LDBs e diretrizes e tudo mais. Então se você está procurando um autor que fale bastante sobre essa parte da pedagogia social e dessa parte da gestão da pedagogia, eu deixo aqui a minha dica do Libânio, que todos os textos dele, todos os livros dele são, maravilhosos. Primeiro de tudo, a gente precisa relembrar o que significa pedagogia e qual que é o seu ponto principal quando você escuta o termo da pedagogia. Primeiro, a gente tem que entender que a pedagogia é o ensinar a prática e a teoria na busca de estimular os seus próprios saberes, que aquele ser vai ter, e a gente vai usar a teoria e a prática para poder estimular aquilo em alguém. Com esse estímulo, a gente vai ter a apropriação dos saberes científicos e específicos e a gente vai ter a gestão da comunicação e do conhecimento geral que traz ali, que envolve os conhecimentos dentro da pedagogia. A gente sabe que a pedagogia é uma profissão que precisa estar em constante evolução, então os pedagogos estão sempre sim estudando e lendo e se aprimorando, e a pedagogia é uma profissão que não para de crescer nunca e que você nunca para de ter novos saberes. Assim como fala Libânio, o campo de atuação do pedagogo, as áreas de atuação, elas são regidas por 3 tipos de abordagens educativas que são muito exploradas pelo autor. A primeira é a educação formal, a segunda é a educação não formal e a terceira é a educação informal. A primeira, que é a educação formal, é aquela educação dentro de sala de aula, que é a educação escolar e a educação extraescolar. Tanto é que pode ser as pós-graduações, ou os cursos técnicos, ou até mesmo a escola, pré-escola, primeira série, segunda série, fundamental 1 e 2, até o 3º ano do colegial e também a faculdade. Então tudo aquilo que envolve sala de aula e atividades extracurriculares está dentro da nomenclatura da educação formal. Já a educação não formal também é algo institucional, porém não estritamente voltado para a sala de aula. Ela pode ser algo como motivacional, cultural, ou em lugares de, digamos assim, lazer, que não tem aquele ato de fazer aquela mediação educativa, como por exemplo ONGs, instituições, igrejas. A gente vê que tem muitas, por exemplo, catequese, muitas aulas diversas, como por exemplo um curso de corte e costura, um curso assim que você não tem nada muito teórico por trás daquilo, mas que você acaba aprendendo alguma
coisa com aquilo. E até mesmo as instituições hospitalares, que são uma das áreas aí de atuação do pedagogo, se encaixa na educação não formal. E por último, a educação informal é aquela que não tem o intuito de ensinar, mas que a gente acaba aprendendo e que também não tem um ambiente específico que você vá tirar algum aprendizado daquilo, como por exemplo as mídias sociais, a gente aprende muito com elas. As informações, quando a gente fala que passou de geração em geração, são os conhecimentos familiares, os conhecimentos culturais, aquilo que você aprende com você mesmo. Sabe quando você começa a pensar em coisas variadas e você acaba chegando num X da questão? Você já tá aprendendo. Você viver o seu cotidiano, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Então isso está dentro da educação não formal. Mas aqui a gente falou de forma bem resumida essa parte das abordagens educativas. Eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre os tipos de educação, os tipos de pedagogia que a gente tem, a formal, não formal. Então agora a gente só passou assim meio por cima pra poder ficar mais claro e entender realmente quais são as áreas de atuação, porque todas as áreas de atuação, elas estão dentro de algum nicho do tipo de educação, do tipo de pedagogia, qual área do conhecimento que você vai estar. Se você vai estar no ensino não formal, se você vai estar no ensino formal, se você vai estar no ensino informal. Então isso daqui foi só uma basezinha pra gente ter, pra agora a gente ir relativamente pras áreas de atuação. Então depois que eu entendi o que é a pedagogia, o que envolve, quais são as áreas do conhecimento, quais são os tipos de pedagogia que eu preciso entender pra poder escolher a minha área de atuação, quais são as áreas de atuação que o pedagogo pode seguir, que não seja só a sala de aula. Libânio mesmo já dizia que o pedagogo tem diversas áreas, diversos âmbitos em que ele pode seguir. Ele sempre deu um leque aí de opções em que o pedagogo pode seguir, e então a gente vai começar com ela, a pedagogia escolar e extraescolar. Essa pedagogia nada mais é do que a pedagogia do professor, é a pedagogia do ensino-aprendizagem, onde você vai atuar como um representante do conhecimento, como um emissor de conhecimento. Você vai atuar como professor em vários níveis de aprendizagem, sejam elas desde os pequenos até os mais crescidos. Geralmente a pedagogia, ela engloba até o ensino fundamental 1, mas a pedagogia escolar vai ser essa que vai englobar para você aí a parte mais educacional. O ensinar, a sala de aula, o aprender, o observar. Você vai observar o desenvolvimento do seu aluno, dependendo da faixa etária dele. Você vai estar ali dentro da sala de aula e você vai ser o emissor de conhecimento naquele momento. Essa vertente também possibilita que o pedagogo atue em outras especialidades dentro da escola, assim como diretor, coordenador, gestor escolar, supervisor pedagógico, diretor e por aí vai. Todas essas áreas de atuação dentro da escola ou de institutos de escola, como por exemplo aquelas áreas que fazem a gestão das escolas, que eu não me lembro o nome agora, mas o pedagogo escolar e extraescolar também pode atuar. Depois vem o pedagogo hospitalar, que a gente já conversou no outro vídeo sobre a pedagogia, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, pra quem não viu, mas o pedagogo hospitalar, ele nada mais é do que aquele pedagogo que vai cuidar de crianças na parte mais hospitalar, em crianças que têm algum tipo de necessidade e que não estejam naquele ambiente escolar por N motivos. Vai avaliar a situação do seu aluno e vai fazer o atendimento tanto hospitalar quanto domiciliar, dependendo da necessidade que ele apresentar para você. Para poder atuar como um pedagogo hospitalar, é preciso ter uns conhecimentos prévios, então eu diria que às vezes você vai precisar ir de um curso, de uma educação continuada, você vai ter que fazer uma pós aí, ou algum curso para você entender, porque você precisa ter uns conhecimentos prévios sobre as patologias mais comuns, assim como as suas complicações, os seus cuidados, como que o pedagogo deve atuar sobre aquele aluno, não só na parte do conhecimento, mas na parte dos cuidados também. Esse também vai ter que ajudar aquele aluno a lidar psicologicamente com os assuntos que estão ali à volta da sua realidade naquele momento e também ajudar na recuperação da socialização daquele aluno ou daquele paciente, se for em ambiente hospitalar mesmo. Então eu acho essa área muito delicada, eu acho muito bonita essa área de atuação do pedagogo e eu acredito que seja muito importante e que muitas pessoas atuem e a gente às vezes nem sabe disso. Outra área muito falada também, mas que eu não vejo muitas pessoas atuando efetivamente, é a pedagogia empresarial. A pedagogia empresarial, ela vai usar o pedagogo como um indivíduo, como um membro do RH, dos recursos humanos, onde ele vai fazer a análise do grupo, a análise daquela equipe. O maior desafio do pedagogo em empresas é elaborar um plano de ação, onde ele vai conseguir fazer com que aquela equipa esteja em conjunto e esteja de maneira uniforme dentro da empresa, para poder melhorar ainda mais o rendimento da mão de obra daquele pessoal e
para poder melhorar ainda mais a prestação de serviço da equipe, então o pedagogo ele vai entrar bastante aí como uma pessoa do RH, né? Vai fazer aquela análise, vai fazer aquela observação e vai começar a criar métodos e formas com que aquela equipe trabalhe de forma mais uniforme possível. Também passando aí todo o seu conhecimento, toda a sua didática e de uma forma bem dinâmica, assim, como se fosse uma aula mesmo. Você vai poder ensinar aquelas pessoas, mas é mais essa parte mesmo dos recursos humanos e poder cuidar daquela equipe e gerir eles. Também temos os pedagogos sindicais, que são os pedagogos que atuam na área dos sindicatos. Então, por exemplo, sindicatos patronais que trabalham aí na gestão de empresas, também eu acho que é voltado aí um pouquinho para essa parte do pedagogo empresarial. Também sindicatos que cuidam daquelas pessoas de áreas rurais ou o pessoal que às vezes não teve lá a sua formação completa. Então, o pedagogo sindical ele vai entrar, ele vai intervir para trazer meios e maneiras para poder ajudar e trazer a qualificação ou a requalificação dos trabalhadores. Também temos a pedagogia social, que a gente também falou no outro vídeo, que cuida daquela parte mais cultural. Se a pedagogia social for voltada mais para a escola, ela vai trabalhar a etnia daquele grupo, ela vai trabalhar qual é as condições culturais, as condições físicas daquele grupo, também vai trabalhar as condições familiares daquelas crianças. Às vezes, se você tem aí alguma questão com a família de alguma criança ou alguma questão que você observa de diferente, o pedagogo social, ele pode entrar e atuar de forma ativa nesses casos. Eu acho essa área de atuação muito importante dentro da escola, até porque a gente sabe que tem muitas realidades diferentes dos nossos alunos e que às vezes a gente não sabe como intervir. Também temos a área do pedagogo na educação especial, que é onde o pedagogo vai atuar como professor também, mas com alunos que têm necessidades educativas especiais, sejam elas cognitivas, sejam elas motoras, sejam elas das mais básicas até as mais complexas, tanto problemas na fala, quanto problemas na escrita, tanto problemas físicos, motores, quanto problemas cognitivos. Então, o professor de educação especial vai trabalhar estritamente com as crianças que apresentam algum tipo de necessidade educativa especial. E a gente tem também a psicopedagogia, que nada mais é do que essa parte mais voltada para a psicologia da infância. Também em conjunto com uma formação continuada, acredito que você vai ter que fazer uma pós aí em psicopedagogia, mas essa área de atuação da pedagogia trabalha estritamente com essa parte mais psicológica da criança, às vezes como um apoio na equipe de trabalho, na equipe pedagógica da escola. Às vezes também o psicopedagogo pode ter a sua própria clínica, onde ele vai trabalhar todas essas questões psicológicas da criança, independente do que seja familiar, seja escolar, seja algum outro problema que a criança apresente. Então, essa área, como o nome já fala, ela tá voltada aí para a parte mais psicológica e atua mais no campo da psicologia dentro da pedagogia. Uma outra área de atuação do pedagogo que não é muito falada e não é muito conhecida, mas que também tem lá no nosso artigo como base, é a pedagogia nos museus. Eu também achei muito interessante quando eu fui pesquisar e quando eu descobri essa pedagogia, porque ela nada mais é do que o professor, digamos assim, ensinar dentro de um passeio no museu. Por exemplo, você saber aqueles fatos históricos dali, você saber ensinar para as pessoas todas aquelas histórias. É como se você fosse um professor de história. Você vai saber explicar exatamente o que se passou ali, quais são os fundamentos daquela história. É meio que como se fosse um guia turístico, não sei se eu posso falar bem assim, mas basicamente você vai passar todas aquelas informações para aquelas pessoas que estão ali naquele museu e que querem efetivamente se emergir naquela cultura e naquela história toda que eles estão ali vendo e que eles estão sendo apresentados diante de todas aquelas esculturas e imagens e por aí vai. Também temos o pedagogo no turismo, que para mim também é uma área de atuação muito nova. O pedagogo no turismo também, se eu sei, é uma área ainda muito pouco pesquisada, é uma área que tem muito pouca atuação também, mas ela é basicamente como se fosse a do pedagogo no museu, só que a do turismo ele vai fazer mais ou menos aí um guia de como você pode conhecer aquele lugar, quais são as histórias que aquele lugar carrega, e é mais ou menos isso, muito simples e muito objetiva essa área. Também tem uma pedagogia que às vezes pode ser um pouco polêmica, mas eu lembro de na faculdade ter estudado muito sobre isso, que é a pedagogia nas prisões, nos presidiários e tudo mais, que nada mais é do que o pedagogo atuar como um professor realmente,
geralmente na educação dos jovens e adultos, e ele vai passar aquela escolarização básica para os presidiários e as pessoas que estão lá na cadeia, né, efetivamente, mas que às vezes não terminaram a escola, não terminaram o ensino médio, ou que às vezes têm interesse em fazer aqueles cursos que são oferecidos ali. O pedagogo em prisões, ele vai atuar estritamente nesses espaços, então se você tem interesse por isso, eu recomendo fortemente que você pesquise sobre, porque é uma área de atuação muito bonita, mas é uma área de atuação muito complexa também, que tem todos os seus prós e os seus contras. Por último, a área de atuação da pedagogia que eu trouxe pra gente conversar hoje é o pedagogo na criação de materiais didáticos, assim como a gente já tinha falado no outro vídeo. O pedagogo que cria os materiais didáticos nada mais é do que aquele que trabalha em gráficas, eu não sei exatamente o nome do local que eles trabalham, mas é o pedagogo que cria material didático, que cria os livros, às vezes até as apostilas que a gente usa na sala de aula com os alunos, os livros infantis, os materiais dos jogos sensoriais e tudo. Toda essa parte de criação de material, o pedagogo pode também trabalhar e atuar nessa parte, o que eu acho que faz todo sentido, porque a gente usa muita criatividade no nosso curso. Então, se você tem interesse, também é uma área que eu recomendo você pesquisar, porque eu acredito que vale muito a pena. Ufa! Cansou por aí? Porque são muitos os campos de atuação do pedagogo. Eu tenho a certeza que eu devo ter deixado passar algum ou outro, não devo ter falado de todos, mas se você tem muita curiosidade por essas áreas, se você tem vontade aí de explorar novos campos, eu te recomendo ler esse artigo que eu deixei aqui pra você e muitos outros artigos que a gente tem por aí. Esse livro do Libânio é excelente pra quem tá nessa fase de identificação e de entender aquilo que gosta e aquilo que não gosta. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aí ampliado a visão de vocês sobre a nossa área de atuação do pedagogo. Às vezes as pessoas acham que é só trabalhar na escola com crianças, mas vai muito mais além do que isso, e eu espero muito que tenha motivado vocês a querer estudar e aprender ainda mais sobre todas essas áreas e todos esses campos que a gente pode trabalhar. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui pra mim sobre a sua opinião, aquilo que você conhecia e aquilo que você não conhecia. Não esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, e eu te espero no próximo. Um beijo, um queijo e tchau!